Gente, eu tenho um prazer muito grande de estar aqui com vocês. Tenho amigos muito queridos aqui dentro. Tem gente que deu palestra comigo lá atrás, falando de hotelaria de luxo. E pessoa que eu respeito muitíssimo, que é a Melissa. Obrigado por você ter vindo. Tá a Ana, que é a minha aluna queridíssima da minha primeira turma, lá da URM. Tá o Renato, né? O Renato é habitué das minhas palestras, eu acho sensacional. Né? Obrigado, Renato, obrigado, cara. Eu nunca vou esquecer daquela palestra de arquitetura do luxo ou de luxo, as caras que você fazia, assim, ele está concordando com tudo que eu estou falando. Que bom que eu não estou sozinho nisso. Porque eu tenho assim uma relação com essa coisa de arquitetura de luxo versus arquitetura do luxo que beira muito ao brega, ao cafona, porque luxo não é ostentação, né? Como dizia o Christian Blanchard, que foi vice-presidente da Hermès, que deu aula com a gente, ele definiu o luxo com uma palavra: generosidade. Luxo é generosidade. Entendam como quiserem o que ele quis dizer com isso. Atualmente, luxo é liberdade, né? Que é a coisa que mais está faltando para nós. Tudo que a gente quer hoje é ter liberdade de sair sem máscara. Eu estou me sentindo um privilegiado de estar a 2,5 metros de vocês, 3 metros, e conseguir ficar sem máscara. Mas nós estamos vivendo momentos bastante difíceis, né? A gente nunca imaginou passar tanto tempo numa situação de emergência como essa. E para a gente que milita na hospitalidade, que talvez tenha sido o setor mais prejudicado com toda essa questão da pandemia, quando eu falo hospitalidade, não é hotel e não é hospital, é tudo que envolve você receber pessoas. Pode ser o saguão de um aeroporto, pode ser um shopping center, mas pode ser um hotel, pode ser um hospital, pode ser uma sala de eventos. E o sacrifício que esse setor de hospitalidade teve, principalmente em países pouco preparados, como o Brasil, onde as pessoas vendem o café da manhã para pagar o almoço, na hotelaria, fez a gente rever muitas coisas. Então, quando a Sandra pediu para mim um tema, ela falou a questão do design e da pandemia, eu não vou... Ana, você vai se assustar, eu não vou colocar 190 slides aqui, né? Porque não existe uma solução. Existem dicas que foram sendo dadas pelo mundo, algumas bizarras e outras que param em pé, né? No começo da pandemia, se você entrasse numa live, você queria sair correndo. Né? As soluções que apareciam, vocês vão ver algumas aqui, as soluções que apareciam em nível de design, você fala, não foi para isso que eu me formei há 30 e tantos anos atrás, para ficar vendo um negócio desse. Mas fez a gente pensar muito numa coisa que está muito além do design. Muito além do design. Coisas como usar a empatia no projeto. Né? Se você usa a empatia no projeto, nós, arquitetos e designers, próximos semideuses do Olimpo, né? Porque toda a gente se acha meio semideus, né? Não tem muito jeito. Quando você começa a colocar coisas como empatia, né? Como entender o problema do outro, como vocês vão ver um caso aqui que é real, que descobriram que através do medo que nós temos ao entrar num supermercado e olhar as pessoas sem máscara, é o mesmo impacto que uma criança autista tem num ambiente lotado. O mesmo impacto. O mesmo impacto. Então, isso vai possibilitar projetar espaços para crianças autistas, porque sabem a pessoa que não é autista sabe qual que é a dificuldade agora de como é que um autista se sente num espaço. E é muito louco isso. Né? Quando que a gente, na nossa faculdade de arquitetura ou de design, ou na nossa gestão hoteleira, a gente pensou que a gente ia estar experimentando uma sensação de uma criança autista? Não é maluco? Mas vamos lá. Design pós-pandemia. Ou será que existe um novo normal?
Acho que foi quando a gente fez aquela live com o Paulo Mâncio, que eu inventei o termo novíssimo normal, né? Porque todo mundo falava do novo normal, que é um nome horroroso, que foi inventado em 1966, né? São duas palavras horrorosas que não quer dizer muita coisa. Novo normal para você pode ser uma coisa, para a Melissa para outra, para a Sandra para outra. O que é o novo normal? É só um nome legal, né? É que nem disruptivo, né? O que é exatamente disruptivo? Essas coisas são meio esquisitas. Então a gente tinha falado naquela live que a gente fez, logo que começou a pandemia, né, Sandra? Que além do novo normal, existia um novíssimo normal. E o novo normal nós teríamos, a gente está falando junho, né? O novo normal nós teríamos quando a gente já começaria a ter as vacinas mais fáceis. E o novíssimo normal é quando as coisas começassem a abrir. Não deu tempo porque a segunda onda veio atropelando todo mundo, como a gente sabe. E eu espero que pare por aí. Mas vamos lá. Bom, eu sou esta figura, né? Nossa. Eu sou esta figura. Eu antes da pandemia eu era ligeiramente mais magro, mas tudo bem, isso não vem ao caso, tá? Tomar vinho todo dia é uma coisa legal, mas você paga a conta lá na frente, né? Eu tenho um pouquinho mais de 30 anos de experiência em arquitetura da hospitalidade. Eu com uma semana de formado, eu já estava trabalhando no famoso e antiga pousada do Rio Quente. Não sei se vocês já foram, se vocês já devem ter ouvido falar. E hoje chama Rio Quente Resorts. E eles continuam sendo meus clientes até hoje, há 34 anos. O que para mim eu tenho bastante orgulho, né? Em 2003 eu fui convidado pela VOA Associates de Chicago para tocar a área de hospitalidade deles no Brasil. A VOA é simplesmente o escritório que projetou a Disney e a Universal, simples assim. Fora todas as grandes marcas hoteleiras americanas. Fiquei 13 anos na VOA, quando a Perkins & Will, que é o segundo maior escritório de arquitetura do mundo, me convidou para abrir a área de hospitalidade global deles. Deu ruim, tá? Porque um escritório de arquitetura que faz escolas há 85 anos, escolas de hospitais, quando chega o bicho hotel, né, Melissa? Bicho hotel é outra coisa. É um projeto que demora muito mais para maturar, no mínimo 3 anos, um projeto de hotel leva para maturar. O investidor brasileiro, principalmente, é o cara que está acostumado com prédios de escritório, então ele quer montar a salinha e vender e tchau. Hotel não. Hotel você vai ser sócio do hotel por 20 anos, ou 30 anos. Tá? Então, foi uma dificuldade muito grande. E aí, em 2017, a gente, quando começa a ficar velho, a gente começa a ter umas ideias meio erradas, né? Mas essa deu certo. Eu resolvi voltar a ter escritório próprio de arquitetura, coisa que eu não me arrependo, né? O MDA, que é Eduardo Manzano Design e Arquitetura, faz 3 projetos apenas. Eu faço hospitalidade, eu faço corporativos de alto padrão e eu faço planejamento urbano focados em cidades inteligentes. Tá? Eduardo, você faz projeto de casa? Não, eu te indico quem faça e que é melhor do que eu. Porque dessa forma eu consigo ter uma estrutura mais enxuta, meus projetos conseguem ficar mais baratos e eu consigo entregar a minha especialidade para a pessoa. Em vez de eu pegar, faço galpão, faço quadra de basquete, Não. Eu me concentro no que eu tenho controle. E tem dado certo. Vamos lá. Uma pequena timeline para a gente entender o que aconteceu. Pandemia e hotelaria é muito mais do que uma rima. Tá? No início, nós só tínhamos informações desencontradas. Parece coisa de Bíblia, né? No início tudo era não sei o quê. Agora que eu vi. Poucos sabiam como lidar com uma pandemia como esta, apesar da H1N1, gripe suína e ebola, que são coisas mais recentes. E o curioso é que todos os procedimentos nos primeiros 3 meses foram exatamente os mesmos procedimentos da gripe espanhola em 1918. Os mesmos. Hospital de campanha, máscara, álcool gel, igual.
igual, porque eles não sabiam o que fazer. Eu até li um livro sobre isso para entender, que é São Paulo, a Cidade da Vertigem, que conta sobre São Paulo de 1900 até 1950. E no momento que eu estava lendo sobre a gripe espanhola, eu falei, não, peraí, isso está acontecendo hoje. Todos os procedimentos são idênticos, isolamento, 14 dias, depois que pegou, igualzinho, tudo igual. Então, senão que eles não sabiam o que fazer. Falta de seriedade e inconsequência dos países europeus e asiáticos no início da pandemia. Expectativa alta de retomada no Brasil após 3 anos de crise. Não sei. Tá? Frustração gigante em março, no pós-carnaval. No dia 15 de março, eu tinha 22 projetos de hotéis, 22, tá? E 2 projetos de desenvolvimento imobiliário focado em turismo. No dia 16 de março, eu fiquei com 2 projetos. De um dia para o outro, eu perdi 20 projetos contratados. De um dia para o outro. O hotel novo da Accor, a marca que ela estava lançando no mundo. Então, projetos bacanas, né? Retrofits 1000 e etc. As redes hoteleiras de hotéis independentes estavam em expansão, porque gerou um fôlego, agora 2020 vai. Só que eles não tinham caixa a curto prazo. Pouco incentivo do governo para o turismo. Zero Ministério do Turismo, porque é um ministério, como todos nós sabemos, é um ministério político, né? Em abril, as primeiras soluções de design e o distanciamento e higiene se tornaram, desculpe o erro, mandatórios. Grandes redes dispensando os terceirizados. Então, aquela camareira que tinha uma turminha terceirizada, tchau. Então, vocês começam a fazer uma conta desses hotéis de marca que tinham os terceirizados, a quantidade de famílias que começaram a ser afetadas. Eventos foram adiados em todo o mundo. Em maio, o ápice com muitos hotéis e restaurantes fechados e as grandes redes iniciando suspensão de contrato dos executivos e demitindo o staff. Com o fim da oferta de voos e medo da aglomeração, o turismo regional rodoviário passou a ser uma solução, que é o que a gente estava falando, né, Ana? Aquele hotelzinho de Águas de Lindóia, que ninguém mais lembrava, passou a ser um negócio bacana. São Roque, Campos do Jordão. Então, o turismo rodoviário de 200 quilômetros começou a ser um bom negócio. E, pouco a pouco, isso começou a crescer. A gente estava falando também, antes do começo da palestra, o que virou Foz do Iguaçu hoje. Foz do Iguaçu está uma loucura. Foz do Iguaçu tem hotel com 70% de ocupação. O Bolsonaro, por conta da Itaipu, colocou 4 bilhões em Foz do Iguaçu. Então, ele quer transformar a Foz do Iguaçu como uma Orlando, né? Então, os investimentos de infra na cidade são uma coisa insana. Então, hoje a gente está com 5 projetos muito grandes lá, em Foz. Hoje metade do portfólio do escritório está em Foz. A gente está com 10 hotéis, 5 estão em Foz. Em maio, a Universidade do Kansas começa a usar a expressão novo normal, usada em 66 num filme de ficção científica. Em maio, as primeiras soluções de design. E em julho, a aparente retomada dos serviços com a flexibilização na Europa e potencialização da criação da segunda onda. Ninguém acreditou que ia... O pessoal achou que na Europa ia acabar, não ia acontecer mais nada, foi todo mundo para a rua, e aí a segunda onda veio muito mais agressiva, principalmente para os jovens, né? Em agosto, os estudos apontam uma correlação dos efeitos do isolamento e aglomeração às reações das crianças autistas, apontando um caminho para diversas soluções de projetos para espaços de saúde. Eu tenho quase certeza que todo mundo aqui experimentou uma ansiedade dentro de um supermercado, de um shopping, de qualquer lugar que tivesse mais do que 10 pessoas. Porque é uma sensação horrível. Eu que o diga que viajo toda semana de avião. Que é uma coisa insana. Insana. Você viajar de avião hoje é uma aventura inglória. Mas todos os meus projetos estão fora de São Paulo. E você é obrigado, como arquiteto, você tem que... Não posso ver uma obra por Skype, né?
Mas não é uma experiência gostosa. Grande parte dos restaurantes das grandes cidades fechados definitivamente. Só vocês andarem nos jardins e verem a quantidade de placas de aluga-se e vende-se por aí. Em setembro, os primeiros hotéis no país reabrem com ocupação abaixo de 20%. Ainda em setembro, percebe-se que o mercado passa a focar em hotelaria de lazer e resorts de praia. Com a queda da taxa Selic, não vale mais a pena ter dinheiro em banco. Para onde que o pessoal foi atrás? Terreno e tijolo. Se esse terreno e tijolo der uma renda, como é um hotel, como é um hospital, podemos estudar esse negócio. E se eu tiver essa renda por 20 anos, como é um modelo normal de franquia de hotel, melhor ainda. Então, a hotelaria passou a ser mais um negócio interessante. Tá? Em novembro, a segunda onda chega à América Latina com um novo perfil de contaminação. A hotelaria já começa a dar uma respirada com 35%. Em dezembro, mesmo com a segunda onda, aglomerações retomam e a hotelaria chega a 70% durante as festas, que é o que aconteceu no Rio, Foz do Iguaçu e Salvador. Mas aí que está. E a história do design? Onde é que o design entra tudo nisso? Com as mídias sociais, que são assim um mal necessário, né? Vou te dizer isso porque eu não gosto. Mas eu sou obrigado por conta da profissão. Eu não gosto de ficar, hoje eu tomei um café da manhã. Surgiu o negócio da criatividade versus a lacração. O que eu quero dizer com isso? Durante esse período, soluções as mais diversas e bizarras surgiram. Tá? Não, esse é o cone do silêncio portátil do Agente 86. Os designers perderam a noção de conforto e civilidade apenas para poder se autopromover junto à mídia e redes sociais. Elementos retrô retirados de ficção científica e do cinema se tornaram uma tônica sem se perguntarem se isso seria possível em nível de socialização. Esse é o cone do silêncio portátil do Agente 86. E esse é o cone do silêncio clássico, tradicional. Né? Esse é o original, que foi leiloado há pouco tempo por uma pequena fortuna em milhões de dólares. Esse é o original. Vocês já viram isso, né? Em algum lugar? Aliás, vocês viram isso no último ano inteiro, né? Esse tipo de solução. Tipo isso. Tá? Mas que legal. Vamos lá. Eu sou meio, vocês podem adorar esse tipo de solução, eu sou meio crítico e falo. Eu fico imaginando eu comendo um prato, uma lasanha, não vai ser uma salada. Não, então, eles puseram a salada por causa do vapor, você acertou em cima. Você imagina você comendo uma lasanha, né? E aqui na sua frente sobe o vapor da lasanha e começa a fechar aqui o espaço. Você para de olhar para a pessoa. No caso de um jantar romântico, isso é perfeito. Agora, imagina um jantar de negócios. Se eu fizer um coraçãozinho para o meu cliente, eu vou ter problemas. Ou vice-versa. Ainda bem que a pessoa que desenhou isso fez isso tudo aqui aberto. Tudo bem, você resolveu o problema do vapor. Lembrando que o som sai para cima, né? O som, quando a gente solta o som, ele vai assim, mas ele tende a subir. Lembrando que o som sai para cima, você imagina quão interessante ia ser uma conversa desse casal. Né? Mas foi uma solução perfeita, linda. Ou então, você buscar elementos dos anos 60, esse é um desenho do Sid Mead, que é o maior designer da história, né? Que ele fez para um livro sobre o futuro, né? Cidades do Futuro. Em 65, ele desenvolveu essa solução que todo mundo já viu isso aqui na rua, né? Alguém andando. Então, ele criou isso em 65, isso aqui. E essa cápsula, que também é um negócio legal. Só tem um detalhe, né?
É um capacete que é mais ou menos parecido com o que a gente tem aqui. Né? Se eu estiver andando na rua e encontrar um cara desse, com isso daqui, eu falo assim, gente, tem uma unha gigante andando na rua. Agora que eu pensei que isso parece uma unha. Agora que eu pensei, isso tem cara de unha, parece uma unha gigante. Né? Ao mesmo tempo, soluções bizarras ligadas ao comportamento foram criadas, gerando como efeito piadas e rejeição, mas pelo menos os empresários foram criativos. Isso é verdade. Está um restaurante no Japão em que puseram bichos de papelão para fazer companhia para as pessoas, para ninguém sentar naquele lugar. Ou esse daqui, que é na Lituânia, que colocou manequins na frente do bar para as pessoas não sentarem. Quem for sentar no bar vai sentar sozinho lá no meio. Imagina a depressão de você estar num bar, sentado no meio desses dois manequins com essa roupa. E você gostaria de viajar dessa forma? Você imagina você ir para Miami, que é até um voo curtinho, 9 horas, 9 horas e meia, na contramão, com uma pessoa aqui assim, olhando para a tua cara a viagem inteira. É a questão da empatia, é a questão de se colocar no lugar para quem a gente projeta. A gente não aprendeu, Renato, a gente não aprendeu isso desde o nosso primeiro projeto? Chegar no nosso cliente e tentar entender qual que é a vida dele, como é que ele vive, como é que ele convive com a família, com o hóspede, qual que é o perfil do hóspede. Ah, mas o meu hóspede é um millennial. Então tá bom, então o millennial não vai ficar no Ritz. Vamos fazer um hotel para millennial. Né? Então, enquanto os designers estão fechados nos estúdios, sem ir para a rua e tentar entender o que a pessoa que está do outro lado do balcão quer, deseja, não tem jeito, a gente vai continuar projetando para sair em revista e lacrar. Né? Tem uma foto que eu baixei hoje, que estava faltando, eu estava sentindo falta de uma foto. Essa foto é emblemática, gente. Eu tenho um rooftop, em que eu tenho as bolhas e as pessoas que não querem ficar isoladas estão aqui. Qual dos dois lugares você gostaria de ficar? Todo mundo vai querer ficar aqui. Todo mundo vai querer ficar aqui. Sabe o que é isso daqui? É uma aula de ginástica. O mundo está muito louco. Né? Eu acho que o mundo está muito louco. Porque as pessoas começam a ter ideias, e isso beira um pouquinho a inconsequência. A chance de um empreendimento desse, se a minha academia eu tiver que investir nisso daqui, eu vou quebrar. Porque a coisa mais legal da academia, em todos os aspectos, eu não frequento academia visivelmente, mas a coisa mais legal da academia é você interagir. Nem que seja para você falar mal que a menina emagreceu, está mais magra que você, ou que o sujeito está mais gordo, ou que não sei o que entrou mancando, nem que seja por isso. Mas interação, a nossa vida é interação. Nós somos seres sociáveis. Né? E, que eu estava falando, muito se falou em empatia, mas pelo que percebemos, ela faltou na maior parte dos designers. Para mim, o sucesso dos projetos da pandemia, a Rockwell de Nova York adotou. Ele criou parklets e espalhou na cidade inteira. Os restaurantes estão fechados, só funcionam para delivery, e ele criou um modelo de montagem padrão que vai repetindo. Na cidade inteira de Nova York hoje tem isso daqui. Aí a pessoa tem a liberdade de colocar o logotipo dele. Então todos vêm com as lampadinhas, ele é muito bonitinho. Esse aqui é o maior exemplo hoje urbano de solução para a pandemia. Que é aberto. Simples assim. Né? E, evidentemente, nenhuma mesa dessa cabe mais do que 6 pessoas, que é um número determinado pela Organização Mundial da Saúde. Tá? É bem legal. Muito mais barato do que uma bolha de vidro que você vai jogar fora uma hora. Para a gente pensar, tá? Além da percepção de segurança sanitária, o ser humano ele necessita de socialização.
Portanto, é impossível que consigam se isolar por muito tempo, ainda mais em espaços de lazer e confraternização como um restaurante. Se a gente quiser entender o design para os novos tempos, a gente tem que observar que, e aí a gente vai entrar numa nossa praia, e é isso que vai diferenciar o bom designer e o bom arquiteto do oportunista. Né? Os produtos utilizados e especificados deverão ser facilmente limpos. Mas se por um lado as superfícies plásticas e metálicas são mais fáceis de se limpar, as gotículas com o vírus, elas podem levar dias para se evaporar se não estiverem expostas aos raios UV. E se não tiverem cobre ou prata em sua composição, estas superfícies precisam ser bactericidas. É uma pena que cobre é um material muito caro, mas é disparado o melhor material do mundo para essa questão bactericida. Disparado. Né? A chance de um vírus sobreviver em cima de uma chapa de cobre é zero. Tá? Da mesma forma, a questão da prata. Só que a prata tem que ser muito pura para isso funcionar. Alguns restaurantes de São Paulo já usam as toalhas com íons de prata. Toda vez que um usuário diferente utiliza o mobiliário, esse precisa ser imediatamente higienizado. Isso serve para escritório, ainda mais hoje que muitos escritórios devolveram as áreas e eles viraram coworkings gigantes, em que não existe mais o dono da mesa. Então, as empresas têm que ter uma política de higienização para o próximo usuário sempre. Ou você treina a sua equipe para ela higienizar a própria mesa. No meu escritório a gente está fazendo isso hoje. Né? Em um hotel, todos os trabalhadores de governança necessitam trabalhar com luvas e máscaras descartáveis, já que seus móveis e cortinas não atendem aos novos requisitos. Por que eu estou falando isso? Ocorreram umas lives no ano passado. Não, porque agora os quartos de hotel vão ter que ser todos brancos, mesas com rodinha, tudo lavável. Tá, beleza. Quem vai pagar essa conta? Quem vai pagar a conta de você adaptar o teu hotel inteiro para a pandemia? Né? Quanto custa reformar um quarto de hotel? Se for um hotel mid-scale, no mínimo 30 mil. Se for um hotel de luxo, pode custar 180 mil dólares, que nem o Ritz-Carlton. Quarto. Tá? Recheio do quarto. Quem que vai pagar essa conta nesse momento? Então, os móveis estão lá, as cortinas estão lá, o box está lá, a pia do banheiro continua lá. Então, o colaborador do hotel tem que estar trabalhando com luvas, pelo bem próprio dele. Com a crise, os hotéis e restaurantes não terão como trocar o seu mobiliário. Portanto, toalhas de mesa com fios revestidos de íons de prata são uma boa pedida. Isso já tem fábrica no Brasil, você acha, é bacana, tem cara de tecido, então é bem legal. Não é uma toalha de mesa prateada. Né? Tem íons de prata nos fios. Higienização com lâmpadas UV locais são muito eficientes e com custo relativamente baixo. Com uma lâmpada UV, eu consigo higienizar um quarto de hotel inteiro. No momento que a camareira está, depois que ela arruma o quarto, coloca a lâmpada lá, acesa durante 1 hora, 1 hora depois o quarto está totalmente higienizado. 0 bactérias, 0 vírus. Tá? Esse é um investimento de mais ou menos uns... Esse equipamento custa mais ou menos uns R$1.500, R$2.000. E pode ser alugado também. Em projetos novos, móveis, né, são mais do que necessários para facilitar a limpeza. Semana passada eu estava no meu cliente e aí eu fui mostrar para o meu gerente como é que era o quarto, né? A gente entrou, ele não tinha visto o quarto. A camareira estava arrastando o frigobar pelo quarto, para limpar atrás do frigobar. E aí eu falei assim, nossa, este hotel está pedindo para tomar um processo trabalhista. Porque a camareira não tem que ficar arrastando uma geladeira. O trabalho dela é outro. Né? Porque se ela machucar a coluna,
e o pessoal do INSS perguntar onde é que você machucou a coluna, eu estava arrastando uma geladeira. O hotel toma um processo. Né? Então, procurar colocar em projetos novos, né? E às vezes, se você tiver algum dinheiro, um projeto existente, escrivaninhas com rodinha, para facilitar essa limpeza. Você fazer o engradadinho debaixo do frigobar, para você poder arrastar o frigobar, para não comprometer a saúde da colaboradora. Isso funciona. O hóspede brasileiro é o pior hóspede do mundo. Não tem hóspede pior que o hóspede brasileiro. Ele é o sujeito que se hospeda no Ritz, paga 5 mil euros numa suíte e vai olhar para ver se tem fio de cabelo na cama, debaixo da cama. O hóspede brasileiro vai olhar. O hotel é mais caro para operar no Brasil do que lá fora, porque o hóspede brasileiro é chato pra chuchu. Mas afinal, o que é o novo normal? Isto aqui é uma formatura no Japão. Isso é de verdade. Isto não é um filme de ficção científica. É uma formatura no Japão. É um robô com o tablet com a cara do aluno e o professor dando o diploma. Eu não quero isso para mim. Eu acho que ninguém aqui quer, né? Por isso que os hotéis que trocaram os recepcionistas para colocar robôs quebraram todos na China. Né? Mas é complicado, né, gente? O novo normal é bizarro. Não é não? Quais são as melhores soluções? As melhores soluções passam por entender profundamente de revestimentos, produtos e comportamento das pessoas. Mais do que nunca, o arquiteto e o design de interiores vai ter que tirar de dentro da alma aquele psicólogo, né, que faz ele ganhar mais dinheiro, né, entendendo o problema do cliente. O primeiro, que é o revestimento, porque a obsessão por limpeza será uma tônica para os próximos anos. Mesmo se tudo voltar a ser o que era, ficará uma insegurança dentro de nós, caso o ambiente em que estejamos não esteja protegido. Saber especificar um revestimento será primordial para quem quiser se destacar no setor. Vamos pegar o exemplo da Neolite? Se a pessoa souber trabalhar o produto da Neolite, né? Mas não é caro. Saiba trabalhar o produto de uma empresa como a Neolite no teu projeto. Mas não tem todas as coisas. Tem. Procura, se informa, vai atrás e vê. Então, produtos como esse da Neolite, aliás, todos os espanhóis daquela área que produzem produtos similares, mas a gente fala Neolite porque a gente está aqui no Cidade 3 e é um produto que está muito mais fácil de você obter, você fica sossegado. Tem projetos de restaurantes inteiros na Espanha feitos com materiais da Neolite. O cliente passa a ser mais conservador e inovação na utilização de novos produtos não devidamente testados e certificados não é uma boa ideia. Aquele projeto daquele arquitetinho millennial descolado que pendurou uma cadeira no teto, acabou. Hoje o cliente é muito, muito conservador. Muito conservador. Ele não quer arriscar nada no dinheiro dele. A hotelaria passou a ser conservadora desde lá de fora. Não se fala mais em hotelaria para millennials. Não se fala mais em projetos para millennials. Até porque os millennials hoje têm quase 40 anos de idade, estão casando e já devem ter filho. Então ele não vai estar muito preocupado em ter uma mesa de ping-pong no meio do lobby. Entender de produto, como ele foi construído, qual a sua garantia, seus acabamentos e suas aplicações, será um outro grande diferencial. Por que eu botei isso daqui? E por que eu botei o de baixo? Não basta mais ter design, tem que ser bom. Um hotel leva no mínimo 7 anos para se pagar. No mínimo. Então, se eu estou especificando um sofá, uma cadeira, uma bancada, rasgou o tecido, mas pelo menos a estrutura do sofá vai ter que durar 7 anos. Da mesma forma a cadeira, da mesma forma a bancada, da mesma forma as madeiras que eu estou usando na minha decoração. Agora não adianta nada saber especificar os melhores produtos se não souber interpretar as necessidades dos seus clientes e usuários. Não adianta eu colocar um carpete shawl, um mohawk ou interface, se o cliente não tem dinheiro nem para colocar um carpete de rolo convencional. Eu tenho que entender a necessidade do cliente. O hotel e o restaurante passam a ser o grande rival da casa após
a questão do home office. Por que eu estou falando isso? Porque hoje o hotel tem que entregar um Wi-Fi melhor que o que você tem em casa. Hoje, projetos de hotéis, muitas vezes, têm que contemplar uma copinha para poder competir com o Airbnb. Curiosamente, o hotel teve que se adaptar ao mercado se ele quiser sobreviver. Tá? Se o usuário quer seja um colaborador, cliente ou hóspede e não se sentir seguro, ele não vai querer estar naquele espaço. A gente não é mais criança para ficar se arriscando num ambiente que é um ambiente nocivo de saúde. E é isso daí. Então, isso aqui é algumas coisas que a gente fez, aqui é o meu logotipo, isso aqui são alguns clientes, né? E aqui está o meu endereço totalmente hipster, só que não, na Barão de Tatuí, aqui na Santa Cecília. Tá bom? Muito obrigado.